Hoje, de fato, né, nós falamos ontem, esses dias, da história da doença e tudo que a gente precisa para dar uma introdução em saúde coletiva, né? Agora a gente vai falar o que a nossa parte da enfermagem, né, a atribuição, né, que a gente tem na parte de identificação, prevenção e controle dos problemas e situações relacionadas à saúde. Então, ontem, né, eu também já dei uma introduzida nesse conteúdo, né? Ontem eu mostrei para vocês quais eram, né, os fatores os determinantes de saúde, né, os indicadores. Então, ali a gente já aprendeu mais ou menos como identificar os fatores de risco à saúde, né? Hoje a gente vai falar bastante de prevenção, que essa questão de controlar os problemas e mais algumas coisas que eu quero conversar com vocês sobre atenção básica também, tá? Então, simbora. Prevenção. Então, a prevenção é a ação antecipada tendo como objetivo de interceptar ou anular a evolução de uma doença. Então, é uma ação que a gente faz antecipadamente que as coisas evoluam para uma forma ruim, né? A grosso modo, né? Prevenção não é apenas para evitar o aparecimento de doença, mas também para interromper o processo da doença que já se instalou no organismo. Vocês lembram que eu mostrei para vocês o processo natural da doença, né? Aquelas fases lá, as 4 fases do processo natural da doença. E a prevenção, ela pode estar atuando, né, em qualquer uma daquelas fases. Tem aquela primeira fase, que é a fase quando a gente não tem a doença propriamente dita, mas a gente está num ambiente propício. A prevenção, ela pode entrar aí ela já entra prevenindo que venha a doença, né? Mas ela também já pode entrar quando a doença está começando a se instalar, né? Ou ela pode entrar mais, né, quando a doença está um pouco mais evoluída, porque ela não permite que a doença evolua de uma forma tão agressiva, né? E aí, quais são os níveis de prevenção, né? Nós temos a prevenção primária, né, que são ações dirigidas para a manutenção da saúde. São ações, né, prevenção primária são ações para manter a saúde ok, tá? A prevenção secundária são ações que visam a prevenção para regredir a doença. Então, vocês estão vendo que aqui ela se parece muito com aquela fase, aquelas 4 fases da doença, né? Então, elas conversam, né? Os níveis de prevenção, igual eu estava explicando para vocês, ele conversa muito bem com as fases da doença. E aí, né, a prevenção secundária é para, né, para a doença começar a regredir, ela não avançar, né? E temos a prevenção terciária, que são ações que se dirigem à fase final do processo, para reabilitar o paciente. Então, na fase terciária, o nosso paciente ele já ficou doente, ele já teve todo o problema de agravos, né? E a gente vai entrar na prevenção agora, não mais da doença em si, a gente vai entrar na prevenção das sequelas, né? Que é o que acontece hoje com a Covid, né? Chega um momento que a gente já não tem mais o que fazer e a gente agora vai tentar melhorar a questão das sequelas, a gente vai tratar as sequelas. Por isso que o pós-Covid ele é mais complicado. E ele se encaixa aqui na prevenção terciária. E aí vamos aprofundar, né, o que dá pra gente fazer em cada nível de prevenção, né? Afinal, o que é as ações de prevenção primária? Dentro da prevenção primária, nós temos ações de promoção da saúde e a proteção específica, tá? Então, na fase de promoção à saúde, entra o quê? A educação sanitária do público, né? Toda essa questão de coleta de lixo, jogar o lixo no local correto, tudo isso entra uma questão de educar a população aos cuidados no meio onde ela vive. Questão do cuidado com a alimentação e nutrição adequada, né? O paciente, para ele, né, estar bem, para ele não ser acometido por doenças, essa questão de alimentação é muito, muito, muito importante. Como eu já citei algumas vezes para vocês aqui nas outras aulas, principalmente na outra disciplina, né? Nutrição ela é muito importante para tratamento de qualquer doença. Na verdade, seja para evitar, seja para tratar. O paciente ele está doente
E o organismo dele vai responder melhor se ele tiver com uma boa alimentação, se ele tiver bem nutrido, né? Por isso que muitas vezes a gente prescreve suplementação, né, para esse paciente, a gente prescreve para ele melhorar, né? Lá no posto a gente está cansado de prescrever suplementação para tratamento de feridas. Então você imagina, é uma ferida, né? Tá ali, é um machucado que está aberto e a gente prescreve suplementação. Por quê? Porque o paciente bem nutrido, né, o corpo ele consegue ter respostas inflamatórias muito melhor, de qualidade. Então ele consegue combater qualquer micro-organismo que queira, né, se oportunizar ali do nosso corpo. Então, por isso que a nutrição é tão adequada, né? A habitação adequada. A gente precisa, né, de uma habitação adequada. A gente precisa morar num lugar onde a gente se sinta, né? A gente sinta o conforto, né? Que seja um lugar que tenha água tratada, que seja um lugar que tenha saneamento básico, que seja em um lugar que seja uma rua que é asfaltada, porque rua que não está asfaltada levanta muito é poeira. Poeira a gente sabe que dá muita alergia, muito problema, muita doença. Saneamento básico e falta de água tratada não preciso nem dizer, né? Então, por isso a importância de uma habitação adequada. Emprego e salários adequados. A gente sabe que quando, né, tá nesse processo de desemprego, ou quando a gente trabalha muito e não é valorizado, não recebe, né, o que acha justo, a gente não fica bem. E nesse fato a gente fica, né, propício a adoecer. E adoecer de todas as formas, seja a cabeça, seja o corpo, a gente realmente fica mal. Principalmente também quando a gente trabalha em locais que a gente não gosta, né? Quando não nos sentimos felizes com o que fazemos. E as condições para a satisfação das necessidades básicas para o indivíduo. O que é essas condições? Né? É o indivíduo ter um bom financeiro, né, para suprir as suas necessidades básicas, para o indivíduo conseguir fazer uma feira, ele conseguir pagar uma luz, né? Isso são necessidades básicas que a gente sabe que muitas pessoas, né, passam aperto aí com isso. E aí quando a gente não consegue, quando a gente está com esses problemas, a gente se sente mal e novamente estamos propícios, né, a ter doenças. Por isso que a promoção à saúde ela é tão importante. A promoção à saúde ela visa evitar, entendeu? Ela visa evitar que nós fiquemos doentes. Então, todos esses fatores eles têm que ser levados em consideração. E aí, dentro, né, da prevenção primária, a gente também tem a proteção específica. Aqui estávamos falando de promoção à saúde, né, que pega vários âmbitos, né, de local e de tudo. Agora a gente vai passar para uma proteção mais específica do indivíduo. Que proteção específica é essa? Imunizações, né, que a gente sabe que é uma das maiores estratégias de proteção à nossa população, é a imunização, né? Hoje nós temos na base de 18 imunobiológicos, né? São 18 tipos de vacinas para o ser humano, né? Dentro do nosso calendário vacinal. Isso, na verdade, tem algumas outras que tem isso pelo SUS, 18. Particulares existem muitas outras, né? E agora com a Covid, né, isso vai aumentar. Mas até o momento temos 18 vacinas dentro do calendário vacinal. Então, assim, nós temos um programa de imunização muito forte, muito potente e funcional, né? Que é a nossa primeira proteção ao indivíduo. O exame de pré-natal, né? A importância de você cuidar daquela mãe e daquela criança que ainda vai nascer, que a gente sabe que quanto a mulher tem um pré-natal de qualidade, evita, né, um parto traumático, evita doenças futuras para a mãe, doenças futuras para o bebê. Então, o pré-natal de qualidade ele é a chave, na verdade, para aquele indivíduo que vai nascer ter uma qualidade de vida inteira, tá? Quimioprofilaxia. O que é quimioprofilaxia, né? São meios químicos que eles colocam, como é que eu posso dizer? São meios químicos que eles disponibilizam para nós, a população, que não tem nenhum tipo de doença, mas são meios, compostos químicos que a gente ingere para evitar, né, que nós temos a proliferação de células cancerígenas, tá?
Então, são alguns componentes químicos, algumas pílulas, algumas medicações que são justamente para profilaxia. É tipo uma quimioterapia profilática. Óbvio que ela não é agressiva que nem a quimioterapia, né? Ela só ajuda, né, como qualquer vitamina, ela ajuda o seu organismo a ficar mais forte. Só isso, né? A fluoretação da água. O que é fluoretação da água? É quando eles colocam flu na água para evitar, né, que as pessoas tenham cárie. Essa questão aqui da fluoretação da água é uma proteção específica assim muito legal, porque você pensar na população a esse âmbito, ao ponto de você sabe que as pessoas não cuidam da saúde bucal, né? A gente sabe que muitas pessoas deixam a saúde bucal para último caso, né? Muitas vezes porque também não é bem disponibilizado pelo SUS, né? E as pessoas mais simples não têm tanto acesso. E aí a gente tem, né, esse pensamento de evitar pelo menos a cárie. Vamos evitar o que dá para faltar, o que dá para evitar, né? Com relação à cárie. Então é muito interessante. Porém, não é em todos os lugares que existem essa fluoretação, né? A gente já percebeu isso. Aquela velha coisa que a gente conversou ontem, né? Tudo é muito bonito no papel, né? E aí, a gente tem a eliminação de exposição a agentes carcinogênicos, né? São aqueles agentes que também, né, são cancerígenos, que podem estar gerando ali carcinomas malignos, né? Sejam eles dejetos, metais pesados. Então a gente faz a eliminação ali nas redondezas para que as pessoas não tenham contato com aqueles, né, com esses agentes. E a saúde ocupacional, né? O que é essa questão da saúde ocupacional? É a gente se preocupar com os riscos que essa pessoa pode estar correndo em suas ocupações, né? Então a gente implanta uma educação ocupacional com relação à postura, né? Quais são os riscos ocupacionais que o meu paciente ele pode acontecer, ele que trabalha aqui, né, no computador? Ele pode vir a desenvolver um problema de coluna, né? Ele pode vir a desenvolver um problema auditivo, um problema visual. Então a gente começa a trabalhar essa saúde ocupacional antes, né, que ele venha ter comprometimento. E aí a gente tem a prevenção secundária, né? O que é essa prevenção secundária? Dentro dela são feitos inquéritos para descobertas de casos na comunidade. Então, como que isso funciona, né? Para ter esses inquéritos, a população não, né? A atenção básica trabalha exames periódicos individuais para detecção precoce de casos de doença, né? Por exemplo, a gente vê que tem uma região X, por exemplo, né? Perto do rio. Perto do rio, a gente sabe que estamos perto de água e naqueles meses que tem cheia, né? Aqueles meses que chove muito, aumentam os casos de dengue na cidade inteira, inclusive nessas regiões, né, que são próximas ao rio. Então, o que a gente vai fazer na questão da prevenção secundária? A gente vai pegar essa população que é mais propensa a ter e nós vamos fazer exames periódicos nessa época do ano para saber como está o aumento ou a diminuição dos casos de dengue pela região. Isso é uma pesquisa epidemiológica, olha só que interessante. Tem alguém querendo falar? Eu escutei o microfone ligado. Acho que não, né? Peraí. Não. Acho que não. Enfim. E aí tem a questão do isolamento para evitar a propagação de doenças, né? Quando a gente nota que em determinada região, determinado grupo de pessoas está tendo surto de determinada doença, então a gente faz um isolamento, principalmente doenças vírus aéreo, né? Vírus, né? Principalmente os vírus, porque os vírus eles são altamente nocivos e a transmissibilidade deles acontece de forma muito rápida. Então, quando a gente detecta, a gente faz o isolamento daquela população para evitar a propagação, né? Que é o que estamos vivendo até hoje, o isolamento da população. E o tratamento para prevenir a progressão da doença, né? Nessa secundária, já pesquisamos, descobrimos que os indivíduos estão doentes, a gente fez o isolamento
e a gente vai fazer o tratamento para evitar, né, que a doença se agrave. A prevenção terciária, que ela é aquela que já tivemos a doença, já tivemos os agravos da doença, agora nós vamos trabalhar a questão de reabilitação, né? A gente vai trabalhar a reabilitação desse indivíduo, né? Porque eu não posso. A gente sabe que várias doenças, né? Elas vêm com consequências. Inúmeras doenças vêm com consequências, né? E a gente precisa trabalhar a reinteração desse indivíduo no meio novamente, porque ele não pode ficar inútil, ele não pode ficar inválido, ele precisa retornar à sociedade. Então a gente trabalha o cuidado pós, né, o processo doença desse indivíduo. E aí inclui o quê? Fisioterapia, né, que a gente já sabe, a fisioterapia, terapia ocupacional, né, colocar esse indivíduo, né, no mercado de trabalho, que nem eu falei para vocês, muitas vezes são sequelas graves e o indivíduo fica muito tempo fora da sociedade, né, e ele perde o emprego, né, fica ali de canto na sociedade e acaba que ele não consegue mais evoluir. A falta de um emprego e a falta da pessoa estar inserida no meio social, dentro de uma sociedade, isso facilita demais os fatores das doenças. Igual eu falei para vocês ontem sobre o que é saúde. Saúde não é apenas a ausência de doença, é nós estarmos em perfeito equilíbrio, né? É a gente, nós estarmos bem na questão cultural, socioeconômica. Então é todo um conjunto. E aí, quando a gente não está bem na questão do emprego, estamos suscetíveis a várias doenças. Por isso que é interessante essa questão, né, do desemprego, né? E aí, melhores condições de trabalho para deficientes. Muitas vezes essas pessoas pós-doença acabam perdendo membros, né? Acabam perdendo partes do corpo ou, né, acontece algo mais grave e acaba tendo uma deficiência. E aí, vai ficar inválido? Não. Então, vamos trabalhar para dar condições de trabalho justo para essa pessoa, ela trabalhar de uma forma que facilite para ela. Por exemplo, um paciente que teve um episódio de diabetes muito grave, e aí a gente tratou, ele acabou perdendo o membro, né? Sempre acontece ali de uma perna, né? Acabou perdendo o membro. Só que esse paciente trabalhava como servente de limpeza em escola. Não vai dar mais para ele trabalhar como servente de limpeza na escola, né? Então, tem que ter toda uma conversa com a empresa, né? Com a empresa responsável por esse paciente para melhorar. E a gente, né, do posto de saúde, a gente da atenção básica que estamos cuidando desse paciente, a gente pode tentar facilitar, né? Muitas coisas do que eu tô falando aqui, parece que a gente não pode fazer muito, né? A gente nem vê os profissionais fazendo esse muito para melhorar a qualidade dos pacientes. Mas dá pra gente fazer, ó. Se a gente quer provocar melhores condições para esse deficiente, vamos juntar com o médico, vamos fazer um laudo, vamos fazer uma carta para a empresa, né? O que não dá pra gente ficar parado. E isso eu digo por experiência própria, porque eu já corri atrás disso para paciente, né? Que a história era exatamente essa, era servente e tudo, e aí já não podia mais trabalhar limpando, ficando em pé. E aí a gente entrou, né, com um laudo médico para a empresa e foi conversado, e aí acabou que essa pessoa foi remanejada para outro setor que possibilitaria ela de continuar trabalhando, né, inserida no mercado de trabalho, ganhando seu dinheiro, e só que, porém, em uma situação mais confortável, né, para sua condição atual. Então, é possível, né, a gente poder melhorar o paciente, principalmente nessa fase de reabilitação. A nós da enfermagem podemos fazer isso, né? E a gente também tem a questão de educação para o público, para a aceitação dos deficientes, né? A gente tem que trabalhar essa questão principalmente, novamente, no mercado de trabalho, porque é muito difícil essa questão da reinteração de um paciente deficiente no mercado de trabalho. O chefe, ele não olha com bons olhos. Por quê? Porque ele acha que é um paciente que não vai poder mais trabalhar tanto que ele trabalhava, jornada de trabalho, ele já não é mais um paciente, dependendo da deficiência, ele já não é mais um paciente tão ágil, né? É um paciente que pode estar apresentando outros problemas secundários e terciários, então ele já apresenta ali uma instabilidade.
Então, o patrão ele não vê isso com bons olhos. Tem a sociedade, né? A gente sabe que ainda tem preconceito com os deficientes. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da nossa sociedade, a aceitação desses deficientes. E trabalhar até ele mesmo, né? Às vezes a pessoa que acaba que não nasce com deficiência, acaba adquirindo uma deficiência, ela tem, né, esse problema com ela mesma. Ela tem esse problema de aceitação, né? E aí tudo isso gera um outro processo, né? E mais propensão à piora do quadro, né? Principalmente se for um paciente diabético, aí o paciente para de comer, aí o paciente não consegue dormir, e aí perde a qualidade do tecido e vai só piorando o quadro, né, desse paciente, sem contar as doenças psicológicas que são muito propensas a acontecer, né? A questão também de fornecer próteses e órteses para esses reabilitados, caso seja necessário, né? A gente faz o pedido dessas próteses. O paciente perdeu um membro, mas a gente sabe que tem uma prótese para colocar ali na perna, ele precisa. Então vamos correr atrás, comunidade básica, o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente. Não é ele correr atrás sozinho, somos nós que temos que fazer isso para ele, né? Não, vamos atrás. Tem uma prótese nova que ela é formato tal e vai ajudar o meu paciente. Então vamos atrás para ele ter uma qualidade de vida, porque ele tem direito pelo SUS, né? Ele tem direito porque saúde é o direito de todos, né? Então eles precisam, a gente precisa correr atrás disso. Isso entra na questão de prevenção terciária, né? E essa, como a gente estava falando, né? O objetivo dela é impedir a incapacidade total desse indivíduo. Por isso que a gente entra em todos esses trâmites, né? Por quê? Porque a gente tem que impedir que ele fique incapacitado totalmente. A gente tem que continuar ali estimulando e cuidando dele, para que ele fique melhor na sua condição, né? De acordo com a sua condição. Tô falando muito rápido, gente? Estão entendendo de boa? Não, tá bom. Tá bom, então. Ainda bem. Eu fico receosa de falar muito rápido. Mas essa parte do conteúdo ela é bem tranquila, né? Ela é bem mais de boa. E aí a gente tem os modelos de atenção em saúde, né? Por quê? Porque quando se criou a atenção em saúde, essa atenção voltada especificamente para a saúde, né? Tivemos a criação de vários modelos, né? Dentro desse setor de atenção à saúde. E aí, né? Temos o modelo médico assistencial privatista. O que ele faz? Ele é voltado para a demanda espontânea, predominantemente curativa. Então, como diz aqui, modelo médico assistencial, ele é unicamente para assistência, né? Ele dá aquela assistência imediata para o paciente com o objetivo e finalidade principal de curar, né? Independentemente de ter cuidado ou não, ele é curativo. Por isso que é o modelo médico, porque a gente sabe que o objetivo médico ele gira muito em torno dessa questão de ser curativo. Nós da área da enfermagem somos a área de cuidados. A gente trabalha em conjunto para a cura, mas nós não trabalhamos somente a cura, né? A gente trabalha um todo, por isso que a gente trabalha mais e ganha menos, né? E aí nós temos o modelo sanitarista. Ele concentra a ação no controle de certos agravos ou em determinados grupos de risco de adoecer e morrer, através de campanhas e programas especiais de saúde pública. Então, o modelo sanitarista é o modelo que ele trabalha aqueles programas de atenção à saúde, que eu mostrei para vocês na nossa primeira aula na segunda-feira, né? É o programa que entra, principalmente, né, o programa do Hiperdia. Quem faz parte do programa do Hiperdia no posto de saúde? Diabéticos e hipertensos. Eles são uma população de risco, né? São pessoas com comorbidades sérias. Então eu vou largar. Eu sei que eu tenho pessoas que têm comorbidades. Muitas dessas comorbidades nem têm, né, o controle. A gente sabe que, por exemplo, uma hipertensão arterial, dependendo de como está o paciente ali,
Se ele está dormindo direito, se ele está tendo estresse em casa, não tem remédio no mundo que faça essa pressão estar controlada. Ele pode tomar o mais forte, mas não tem remédio no mundo que controle. Então eu não posso estar abandonando esses meus pacientes. Eu preciso oferecer para eles um local onde eles se sintam seguros, que eles se sintam acolhidos, que quando eles precisam de alguma coisa, a gente entra, né, com esse cuidado. Ah, não, a gente tem lá no posto de saúde o programa do Hiperdia, que ele é para isso, ele é voltado à qualidade de saúde desse público, né? Dentro do programa de Hiperdia, para os pacientes diabéticos que usam insulina, é fornecido o glicosímetro, o aparelhinho de medir a pressão, de medir a glicose, o glicosímetro. Ele é fornecido para os pacientes, para eles ficarem em casa, controlando ali a sua glicose, principalmente para a questão de fazer a aplicação da insulina, né? Eles podem, tem muitos deles que não sabem medir a pressão, que não conseguem, né, e não tem aparelho em casa, eles podem estar indo no posto, que é um programa totalmente aberto para eles. Na hora que eles chegarem, vai ter uma pessoa lá para medir a pressão deles e para conversar, para dar as orientações corretas, né? Que muitas vezes até o pessoal que anda no programa do Hiperdia é um pessoal muito carente, né? Um pessoal que tem a necessidade de conversar. Às vezes ele anda no posto só para bater papo com a gente. Vai lá pedir pra gente tirar a pressão, né? E aí eles chegam lá só para conversar. E eu não vou mandar meu paciente embora. É claro que a gente não pode passar a tarde toda ali papeando, mas é uma forma de eu cuidar dele. Eu escutar ele, né? Às vezes eu consigo até resolver um problema, ou eu consigo dar uma informação relevante para ele resolver aquele problema. Então a gente cuida mesmo desses grupos de risco, entende? Então isso que é o mais interessante e muito importante, né? Que é uma coisa que está no papel e ela acontece de verdade. Não acontece como deveria acontecer em todos os âmbitos, mas acontece. O modelo sanitarista, todos os modelos de atenção à saúde, eles acontecem. Não acontecem perfeitos, mas acontecem. E a gente tem, né, o modelo de vigilância da saúde. São os serviços, né, que são voltados para as necessidades de saúde identificadas na comunidade mediante estudos epidemiológicos. Então, por exemplo, eu vejo que aquela população ela está precisando, por exemplo, muita gente está com o calendário vacinal atrasado, que acontece muito no saúde itinerante, nos ribeirinhos, né? Ah, tá, ó, pelo estudo que eu estou fazendo aqui, eles estão tendo muito problema com a questão do calendário vacinal. Vamos fazer uma campanha de atualização desse calendário vacinal. Vamos subir com todos os imunos biológicos que estão faltando nas cadernetas de vacinação e vamos vacinar todo mundo em massa, né? Ah, não, vamos levar o serviço igual eu tô falando. Tá aparecendo muita gente doente com malária, né? Muito índice de malária. O que está acontecendo para ter esse índice tão grande de malária? Então, vamos colocar um serviço ali de pesticidas, né? Vamos dar um jeito de acabar com esse mosquito, né? Nas regiões que são perto de água, não dá para você se livrar da água. A gente tenta se livrar do mosquito de outras formas, usa pesticidas, orienta eles a questão do cuxinado, né? Teve também a questão do programa na época do Zika, né? Principalmente para gestantes, era fornecido pelo posto de saúde, né? Pelo SUS, o repelente, o repelente do SUS. E era muito bom o repelente do SUS, tá? Quando eu estava trabalhando no pré-natal, elas pegavam e amavam, porque era um repelente que não tinha cheiro, era um repelente que não era aqueles repelentes oleosos, e ele realmente funcionava, porque nós tínhamos gestantes que eram ali dessas regiões mais distantes, né, perto de água, né, que moravam no Seringal ali, colônia, essas coisas, e elas sempre falavam que estava dando certo. Então, por que foi criado isso? Porque foi feito um estudo epidemiológico que o nível de Zika vírus estava aumentando na cidade. Vamos fazer ações para melhorar isso. E aí chegou, né, essa questão da prevenção deles com essa disponibilização desses produtos. Inclusive, nunca mais ouvi. Eu não sei se parou de fornecer pelo SUS, eu não faço ideia, né? Mas na época foi uma coisa que fez bastante sucesso.
essa questão do repelente. E aí, temos as estratégias de saúde da família, né? A gente já sabe que o programa de saúde da família foi criado com o objetivo de pegar todos os componentes daquela família, o pai, a mãe, o tio, o avô, toda essa família, né? E cuidar deles, né? Cada um com a sua necessidade. Então foram criadas estratégias para cuidar dessa família por completo. Então, a eliminação da hanseníase, né? Que antigamente a hanseníase era muito comum, né? Então a gente começou a trabalhar em cima da eliminação da hanseníase, né, nas famílias, né? E quem não era vacinado começou a ser vacinado e aí dava a segunda dose e dava a dose de reforço e todo um processo para eliminar, né, essa doença da família. Mesma coisa do controle da tuberculose, né? Começou a aparecer e aí como é que foi para controlar? Não, a tuberculose, ela se pega por gotículas, né? Ela é um vírus aéreo. Então vamos fazer o quê? Vamos melhorar, vamos colocar máscara, vamos fazer quarentena, né? Vamos vacinar. Então tem todo esse cuidado, né, das estratégias dentro da saúde do idoso. Vamos cuidar das doenças que vão aparecendo nesse idoso, vamos cuidar para ele ter uma velhice com qualidade de vida. Saúde bucal, né? O programa odontológico dentro dos postos de saúde foi imposto. Em alguns postos só tem um programa, né? Não funciona. Mas a estratégia existe, né? Existe essa estratégia de cuidado, que é na saúde bucal. Controle da hipertensão arterial, controle da diabetes mellitus, que é igual eu tô falando, que é o programa do Hiperdia, né? Eliminação da desnutrição, né? O SUS, ele também fornece complexos multivitamínicos, né? Pelo SUS. Tem alguns complexos multivitamínicos para melhorar ali a questão da nutrição. Tem alguns medicamentos que aumentam essa questão da fome também. Então, tudo isso é a estratégia que existe no SUS, né? Programa Nacional de Imunização, novamente, né? Que é o programa mais importante que tem. A saúde da criança, né? Cuidado com a saúde da criança. A saúde da mulher, o cuidado com a saúde dessa mulher. Então, essas são as estratégias principais que existem para cuidar da nossa família, né? Existem as unidades específicas de saúde da família, que são aqueles PSFs bem pequenininhos, os módulos de PSF. Eles existem, não é para tratamento da população grande em massa, igual a gente vê nesses outros postos, que tem consulta e tem não sei o que. Não, ele é tranquilo, ele tem uma equipe pequena e ele visa mesmo a qualidade de saúde dessa população que habita ao redor desse PSF, né? Ele abraça como família essa equipe. Então, trabalha minuciosamente isso. Os agentes de saúde, né, andam de casa em casa. Igual a gente discutiu ontem, né? Tem lugares que não existe isso, mas tem lugares que existe. Ai, gente, saúde pra mim. Tem lugares que existe, sim, né? Essa questão desse cuidado, né? Com a saúde. Eu já vi, inclusive tem um PSF no universitário, que ele trabalha muito bem isso daí. Ele até faz parte do programa de residência da UFAC. Então, lá funcionam essas coisas. E aí temos a estratégia, né, da saúde da família. Qual é a estratégia da saúde da família? É atuar em todo o território, realizando o cadastramento no domicílio, fazer diagnóstico situacional daquela região, como é que está a situação da minha população ali do meu ladinho. Ah, não, a população é uma população mais carente, tá faltando isso, tá faltando aquilo. No meu diagnóstico situacional tem que ter tudo isso, tá? Todos os postos são obrigados a fazer isso. Tenho que fazer ações dirigidas aos problemas de saúde que eu mais encontro predominantemente na minha área, né? Eu tenho que buscar o cuidado dos indivíduos, o cuidado com essa família por completo, tudo baseado nisso. Eu tendo esse cadastramento aqui das famílias, eu sei quantas pessoas moram naquela casa, eu sei a questão socioeconômica, se naquela casa tem 10 filhos, se os pais têm condição financeira de estar
cuidando desses 10 filhos, financeira e psicológica também, né? Para estar cuidando, porque se não tiver, eu como gestor ou eu como profissional atuante na saúde da família, preciso entrar com outros profissionais. Eu preciso de um assistente social porque essa família está passando necessidade. Vamos entrar com assistente social, né? Tudo isso consta no meu cadastro. Não, no meu cadastro consta que lá dentro tem uma pessoa com algum problema de saúde. Tem uma pessoa acamada lá. Então, se eu sei que naquela casa tem uma pessoa acamada, eu preciso ter um cuidado diferente. Eu preciso mandar um profissional até aquela casa para prevenir lesão por pressão, né? Que acomete os acamados, né? Vocês sabem o que é lesão por pressão? Quero ver se vocês sabem. O que é lesão por pressão? Sei não. Não sabe. Ninguém sabe o que é lesão por pressão. Gente, vocês ainda não viram? Na sopa, professor. Oi? Na sopa. Eu não ouvi. Fala mais alto. Na sopa. Sopa na vizinhança. Professora, continua dando sua aula, senão vai ter briga de novo que nem ontem. Oi, professora. Oi. Antigamente chamava-se descara. Isso mesmo. Antigamente chamava de escara. Hoje, na nova nomenclatura, ela é conhecida como uma lesão, porque ela é uma lesão de pele. Mas então você sabe o que é, né? Inclusive se tratava com óleo de girassol, aquele Dersane, né? Isso mesmo, Maurício. Isso mesmo. Você já trabalhou com cuidado de lesão por pressão? Sim, professora. Não trabalhei profissionalmente, né? Mas o meu avô, ele foi acamado por muitos anos. Então, quando eu era jovem, nós revezávamos para cuidar do meu avô. E ele tinha muitas lesões por pressão nas costas. Geralmente acometido mais nas costas, né? Isso mesmo. Na parte inferior das pernas, né? Isso mesmo. Então, a gente tinha que fazer a limpeza, o cuidado. E é impressionante, porque essa lesão por pressão, ela fica bem grande, né? Isso. Eu lembro que meu avô tinha uma nas costas que chegava quase o tamanho de uma bola, assim, uma bola de handball, sabe? É mesmo, e ela vai aprofundando, e como a colega falou ali, pode se tornar uma coisa bem grave. Sim, dá pra ver tudo, né? Dentro, assim, dos órgãos da pessoa. Isso mesmo. Vocês tiveram apoio da questão ali? Foi aqui na cidade, em Rio Branco, na época? Não, foi lá no Rio Grande do Sul. Eu não sou daqui, professora. Eu percebi pelo seu sotaque. Porque eu estava fazendo a graduação da enfermagem, né? Só que eu tranquei a minha faculdade porque estava muito caro, porque eu e minha esposa, nós dois fazíamos junto a graduação, né? Uhum. Só que daí a gente pagava muito caro para 2 mensalidades, então eu tranquei e dei início no curso técnico para não ficar parado, né? Muito bem, é então, isso assim mesmo. que a gente terminar, a gente já vai regressar novamente para o sul, né? E o sul tem muita oportunidade. Área, com certeza, até porque aqui a nossa área não tem futuro, né, professora? É muito desvalorizado e... É verdade. Eu acho assim que aqui em Rio Branco, no Acre inteiro em si, no norte, a enfermagem é muito desvalorizada. Minha família inteira no sul é da parte da saúde. E dá para, se fizer a comparação, totalmente diferente, né? Eu tenho familiar lá, por exemplo, técnico e ganha 2 vezes como um enfermeiro aqui, por exemplo, sabe? E a gente tem que se matar de trabalhar, inclusive. Trabalha 3, 4 turnos para poder pagar, para poder tirar uma coisa relativa, que é uma porcaria mesmo. Sinceramente, falando a grosso modo. Eu sei que não tem nada a ver com a aula, mas só uma informação rápida, né? Vou falar de 3 primos, por exemplo. Sueli, o Maxwell e o David. São 3 primos meus técnicos em enfermagem, nenhum ganhamento de R$5.000 no Rio Grande do Sul, né? Aqui não chega Como nem técnico. perto. Aí eu tenho
e vários, inúmeros primos enfermeiros que ganham aí não ganham menos de 8, 9 mil. Tenho primos que são clínico geral, também ganham 19, 20 mil reais por mês. Me diz a cidade que eu vou 3 embora mil pra lá. Eu não vejo a hora de terminar e voltar. E aí, quando a minha esposa se formar, a gente vai... eu vou dar continuidade na minha graduação daí, né? Ai, que bom, pelo menos você não ficou parado, né? Isso é muito bom. Mas é por isso que eu tenho algum conhecimento, eu conheço algumas coisas, sabe? Entendi. Você já viu, né, ali. Tu fez até a metade do Já. curso? Ou o comecinho? Exatamente até a metade. Então você viu ainda bastante coisa. Sim, mas daí aqui na Uninorte, R$ 1.600 para um, 1.600 para outro é pesado, né? É caro. Quando eu saí tava esse valor mesmo. Ai, meu Deus, caríssimo. Sim. Pois é. Mas obrigado. Deixa eu te perguntar. E lá na sua cidade, vocês tiveram, com a questão da lesão do seu avô, né? Vocês tiveram a questão de apoio do posto de saúde no cuidado com ele? Você lembra? Então, professora, lá no Sul, a saúde é muito mais desenvolvida do que aqui, sabe? Tanto é que o meu avô, ele recebia uma enfermeira, né, cedida pelo Estado para fazer acompanhamento em casa, Aham. né? Isso Então, mesmo. ele recebia totalmente gratuita, a enfermeira ela ia em casa, acompanhava o meu avô, ela fazia todos os dias anotações, né? E uma vez a cada 15 dias o médico ia na casa do meu avô para acompanhar ele. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Sim, as coisas são totalmente diferentes, sabe? Uhum. Eu sei que, bom, é difícil falar porque talvez possa magoar alguém, mas o Acre ele tá esquecido, sabe? E às Rio vezes por Branco eles aqui mesmos, pela própria população. é exatamente, tá esquecido. Parou no tempo. Então, as pessoas que têm a oportunidade de conhecer outros lugares, outras regiões, sabe do que eu tô falando, sabe? Sabe que se eu chegar no atendimento de uma UPA, lá em Curitiba, por exemplo, onde eu morava, você chega no atendimento para ser atendido e em 10 minutos você já está na sala do médico, sabe? É. E tem a opção também de ser atendido em casa, se você já é de idade, tem comorbidades, né? Que isso é uma estratégia, né? Que a gente tem tudo isso em papel, né? Em alguns lugares funciona, né? Em alguns lugares funciona essa questão dessa estratégia. Mas não é em todas as regiões. Por exemplo, no Sim. posto onde eu estou hoje, essa estratégia, nós já tivemos essa iniciativa, né? Nós temos o cadastramento da população ao redor. E aí é questão de curativo, né? Que tem que ser isso. Nós já tivemos de ir na casa do paciente, fazer curativos, né? Ter esse cuidado, levar o médico junto. Só que muitas vezes realmente não é levado para frente. O correto, né? Um paciente acamado, ele precisa ter todo esse atendimento que o seu avô teve, né? Esse é o correto. Sim. E é o que está no SUS, é um direito que ele tem. Entendeu? Se ele não pode ir até o SUS tem que ir até ele, em qualquer caso de paciente, não só acamados, né? Só que infelizmente hoje aqui falta profissionais que entendem dessa parte, né? Falta a iniciativa dos gestores de apoio a essas iniciativas de esse controle, né? A gente estava inclusive falando hoje sobre essa questão dos agentes de saúde, né? Que a gente quase não vê. Mas sabe o que aconteceu? Os gestores colocaram os agentes de saúde para trabalhar dentro do posto, nas recepções, lá nas salas. E aí eles queriam que os agentes tivessem essa jornada dupla. Trabalhar no posto e trabalhar na rua. E ganha pouco. Então, assim, eu também não ia. Sim, professora. Né? Então, essa hoje, infelizmente, é a realidade, né? Que é visto por todos. Mas o problema, professor, é que Rio Branco é uma cidade política, né? Verdade. Então, por ser uma cidade política, ela só funciona mediante interesses políticos, né? E nós tivemos na frente
inúmeros anos, né, nós tivemos alguns governantes que não estavam muito preocupados com a saúde intelectual do Estado. Mas eu incentivo todas as pessoas, sabe, que estão se formando, estão estudando, têm interesse. Eu já vi que alguns colegas compartilharam ali, Eu vejo, Yasmin, todo mundo quer ir embora. que tem possibilidade de enfrentar, né, e tem coragem de ir, vai, porque a pessoa é muito mais valorizada, né? Muito mais valorizada. Uhum. Isso é verdade. E eu, A gente tem que buscar o melhor. sim, é verdade, professor. Pois é. Então, né, seria muito. O que você teve foi o atendimento com ele, né? Um exemplo que aconteceu, um exemplo de estratégia, né, de saúde da família, quando ela realmente funciona. Em alguns lugares eu até já vi atendimento domiciliar, né, mas não é sempre. E aí, ó, desenvolver atividades de acordo com o planejamento com base no diagnóstico situacional, né, igual eu falei para vocês. Vamos lá, a gente estudou, viu que no diagnóstico situacional essa população está sofrendo disso. Então vamos desenvolver uma atividade. A minha população está obesa, né? É uma coisa que eu sinto muita falta. Ah, não, eu vou estudar e ali a minha população está tendo um índice muito grande de obesidade. Junto com isso está vindo diabetes, está vindo hipertensão. Eu, como saúde da família, o que eu vou fazer? Vou deixar para lá? Vou entupir esse povo de insulina e losartana? Não, gente. Vamos desenvolver atividade junto com a gestão para a gente controlar isso. Vamos trazer para dentro do nosso posto um programa de nutrição de qualidade. Vamos trazer um profissional da área do esporte. Vamos orientar essas pessoas de como se cuidar de verdade. Então, isso são iniciativas para desenvolver, né, o cuidado com a minha população, né? Ser espaço de construção de cidadania, né? Para o nosso paciente ele se sentir cidadão, né? Para ele ter essa oportunidade de ser cidadão dentro da nossa unidade básica de saúde, né? E são necessárias a implantação das equipes, né? Quais equipes são essas para a gente conseguir fazer tudo isso aqui de cima, né? Eu preciso de uma equipe multiprofissional, né? Uma equipe que tenha vários profissionais, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, agente de saúde, por cima, tá? Que precisa disso, mas tem muito mais gente aí envolvido para poder realizar essas ações, igual eu tô explicando para vocês. E ó, se atenham a isso daqui. Para isso funcionar, eu preciso de uma equipe multidisciplinar que seja responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, sendo média, né, a 3.000 habitantes, tá? Com jornada de 40 horas semanais. Entendeu? Então, a minha equipe... Oi? Sobre isso que você está falando, sabe, dessa equipe multiprofissional, eu só gostaria de compartilhar, né, uma situação. Pode falar. Que lá em Curitiba, onde eu estava morando, né, tem um programa, ele não é ele é um programa do Estado, né, com o Estado Federal, do Estado com o governo federal, né, e que se chama, tem duas empresas, né, é a Salprev e a Medprev. Então essas duas empresas são empresas privadas instituídas lá. Inclusive aqui tem a Medprev. Tem a Medprev, eu conheço. Só que aqui são exorbitantes os preços, né? Lá em Curitiba são um grupo de 4.000 profissionais, né, que eles se juntaram e fizeram uma parceria com o governo federal. Então eles se inscreveram na Salprev e na Medprev, que são empresas privadas lá do Sul. E todos os segmentos, sabe? Todos os segmentos, todos. Desde urologista, ginecologista, cardiologista, tudo é atendido à população no valor de R$60. Valor fixo, né? Tudo. Valor fixo. Então, qualquer pessoa tem acesso. Se você não quer ir no SUS, você paga R$60, você pega uma guia, e aí, tipo, você marca no mesmo dia, uma hora ou 2 horas à frente, né?
só agenda o horário Uhum. e você tem esse acesso a esses 4.000 profissionais da área da saúde. Nossa, um É sonho. uma parceria com o governo federal. Então você paga R$ 60 por qualquer especialidade. Oftalmologista, qualquer uma que você. Claro, se você quiser fazer exames de imagem, tem outros valores. Alguns estão R$ 15, aí dependendo, tem outros que estão um pouquinho mais caro, Uhum. mas o valor fixa é R$ 60. E isso ajuda muito a população, né? Porque é um suporte que, além do SUS, né, se tivesse estabelecido em todos os estados do Brasil, com certeza a nossa saúde não estaria tão precária como se encontra hoje, né? E sobrecarregada, né? É, como a gente. Sobrecarregado. Né? Isso mesmo. Aqui a gente tem a iniciativa dessas clínicas populares, né? Hoje, graças a Deus, existem várias clínicas populares na nossa cidade que elas atuam dessa forma. Mas claro que os valores para especialidades variam, né? Não são valores fixos e a estratégia, né, pode ser diferente, porque eu também não conheço muito bem essas estratégias, tanto das clínicas particulares como dessa que você está falando. Mas se assemelha um pouco a essa questão de ter facilidade de acesso à população, a ser um preço menor, né? Inclusive, nós aqui de casa, a gente nós já fizemos exames nessas clínicas populares, consultas, e assim, minha mãe foi numa consulta com um ginecologista super baratinho, não lembro quanto é que foi, numa clínica popular, e ela amou. Foi muito melhor tratada do que uma consulta que eu paguei R$ 300. Então, Imagina. então, para você ver assim que não comprometeu a qualidade do serviço, né? E é uma facilidade que tem e que é maravilhosa para a gente hoje, né? Espero que abram mais dessas clínicas para ter oportunidades para os profissionais também, para trabalhar, para gerar emprego e a população, porque a gente precisa, né? Então, né, como eu estava falando, para você é uma coisa que vocês se atenham a essa questão da equipe, né, multiprofissional. Existem no âmbito particular várias iniciativas assim, né, como a gente percebeu. Mas o SUS, ele também funciona disso, ele também tem isso, né? Ele também precisa ter essa equipe multiprofissional para a gente estar trabalhando. Às vezes demora, mas tem, dependendo do caso, a gente consegue. Mas é uma coisa que vocês precisam se ater, é a questão da quantidade de habitantes que uma certa quantidade de equipes trabalha e a jornada de carga horária. Então, às vezes, como eu citei o exemplo dos agentes de saúde para vocês, hoje a realidade acaba que tem que atender muito mais do que esse tanto de habitantes, entendeu? E a gente não consegue dar conta, né? Um exemplo claro é o Barral e Barral, que eu creio que muita gente aqui conhece. É um posto de saúde que ele é para o pessoal ali próximo. Estação, Nova Estação, tudo ali próximo, Tangará, né? Só que ele acaba tendo que atender pacientes do estado inteiro, porque não vai lá só de outros bairros, é o estado inteiro. Então, acaba que e tem essa questão do multiprofissionalismo, tem vários profissionais, tudo muito bem pensado, por isso que é um posto de referência, por isso que todo mundo manda para lá, porque ele é um posto diferenciado. Só que acaba sobrecarregando a equipe e comprometendo a qualidade do trabalho, comprometendo a rapidez dos atendimentos. Porque tu imagina tu ter que atender o estado inteiro? Vai demorar para agendar, vai demorar para o exame sair, vai demorar todo o processo. Às vezes a consulta, né? O especialista demora mais, o trabalho a gente não consegue trabalhar com a mesma qualidade e, né? A gente vê que fica complicado. A jornada de trabalho, às vezes eles botam a gente para trabalhar mais do que a jornada de trabalho. O profissional já ganha pouco e, né? Fica complicado também a gente fornecer uma qualidade de saúde, como diz no papel, né? E a equipe é composta por essa galera aqui mais um pouco, né? O médico, enfermeiro, técnico, agente comunitário de saúde, psicólogo, nutricionista e todo mundo que atua dentro da área de saúde. Não tem essa de área de saúde é só médico e enfermeiro, não. A área da saúde é todo mundo que atua para prevenir, para tratar, né? É a questão da saúde, é isso. Ah, tá. E aí, a questão do número das ACS, né?
Tem que ter o número específico. As CS são as agentes de saúde, tá? As ACS para cobrir 100% da população cadastrada. Máximo de 750 pessoas por ACS e 12 ACS por equipe, né? Que eu acho que 750 pessoas para um ACS é muita gente para atender, né? Às vezes ele trabalha com essa média menor, né? Mas dentro da equipe a gente tem que ter no mínimo 12 ACS. E aí, que nem eu citei o exemplo para vocês, a gente quer trabalhar uma qualidade de saúde melhor, aí eu tenho minhas 12 ACS, que é para fazer, né, o cadastramento, é para ter todo esse processo, relatório situacional, todo bonitinho, mas aí as coitadas são colocadas para trabalhar dentro do posto de saúde e elas não dão conta de trabalhar dentro e fora, dentro e fora. Então é uma carga de trabalho muito excessiva, né? Mas na teoria é para ser assim, né? Questão de concurso, sempre estudem o que diz na apostila. A apostila de vocês, inclusive, tá bem legal, porque ela foi tirada, né, de um dos melhores pré-concursos para a área da enfermagem, que é o Rômulo Passos, né? Tem tanto para técnico quanto para enfermeiro. E a apostila de vocês foi tirada do plano dele, né? A gente assina, paga o valor pela assinatura anual e assim você tem conteúdos voltados principalmente para concursos públicos. Então lá é de acordo com o que existe na lei, não é o que faz na prática, o que faz não sei o que, é lei. O que está escrito no SUS é o que está lá. Então sempre sigam, né, o que está escrito pelo SUS. Porque, como a gente percebeu aqui, o colega falou, cada lugar tem suas peculiaridades. Afinal de contas, né, qual é a atribuição do técnico de enfermagem em tudo isso? Né? A gente viu as estratégias, eu até falei um pouco, né, do que a gente da área da enfermagem pode estar fazendo, mas vamos entrar profundamente, né, o que a gente faz. Então, o técnico de enfermagem ele vai participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na unidade. Se atenham a isso. Façam procedimentos que a profissão de vocês regulamenta, tá? Porque o que acontece? Às vezes, existem procedimentos que apenas o enfermeiro pode estar fazendo. Porém, alguns enfermeiros e até às vezes o âmbito onde você trabalha, as pessoas cobram você de você estar fazendo um procedimento que não é da sua competência. Acontece muito. Por exemplo, cuidado de lesões, né? Cuidado de feridas, né? Feridas de grande porte, feridas, no caso da lesão por pressão, por exemplo. Quem é o profissional habilitado para tratar uma lesão por pressão? É o enfermeiro. Por quê? Porque é uma lesão de um grau mais avançado. A gente tem um comprometimento, né, de tecidos mais profundos. Muitas vezes a gente tem um comprometimento de órgãos. Então, o profissional habilitado é o enfermeiro. Então, não adianta a equipe colocar vocês para fazerem coisas e exigir que vocês saibam e que vocês façam coisas que, né, não são da alçada de vocês, porque isso acaba comprometendo vocês, e se acontecer alguma coisa errada no meio desse procedimento, é o corém de vocês que está em jogo, tá? Então, se atenham muito a essa questão. Por isso que eu coloquei bem fixado aqui, tá? E aí, muitas vezes, né, indicado no domicílio, se tem que ir no domicílio fazer um procedimento, né, vocês vão, né, a gente tem que ir em espaços comunitários. Espaços comunitários seriam aquelas ações grandes em igrejas, em pátios, em praças, né, aquelas ações de saúde. Então, a equipe de enfermagem inteira, na verdade, é a primeira a estar lá. Né? Realizar ações de educação em saúde e grupos específicos e as famílias em situações de risco. Gente, o técnico de enfermagem ele não faz só técnica. A gente tem, porque tem pessoas que acham que o técnico se resume a isso por causa do nome da profissão, mas não é. A gente trabalha com educação, né? O técnico de enfermagem ele também trabalha com educação em saúde, ele também educa o paciente, não é só o enfermeiro que educa o paciente. Senta, conversa, vocês têm uma gama de disciplinas que vocês aprendem tudo o que é correto,
né? Tudo que tem que fazer com o paciente. Então, quando vocês vão atuar, é a hora de vocês colocarem tudo em prática, né? E muitas vezes colocar em prática não é só chegar no braço do paciente, fazer um acesso, fazer uma medicação. É você trabalhar a educação desses pacientes. É você ensinar ele o que ele tem que fazer para melhorar a qualidade de vida dele. Chega um paciente para você com a pressão muito alta, mas ele não é hipertenso, tu vai mandar ele embora? Não. Vamos educar esse paciente, vamos tentar entender, vamos mostrar para ele que ele não pode mais ficar comendo carne de porco e tomando cerveja. E é isso é educação. Isso é educação em saúde que todo profissional da saúde faz. Eu cobro isso de vocês, gente, porque eu vivo pegando aluno em estágio do técnico de enfermagem que não sabe fazer educação. Entendeu? Que chega um paciente num caso desse, mede a pressão, vai embora. Não conversa com o paciente, não educa, não explica. E vocês precisam saber disso. E vocês estão estudando e vocês têm que saber. Entendeu? Então, educar, pensar em ações, serem mais criativos. Eu vou pensar numa ação assim, assim, assado. Muitas vezes vocês vão trabalhar em locais distantes que é só vocês. Entendeu? Que como equipe não tem outros para dar apoio ou outros para dar ideia. Não, é vocês que têm que trabalhar na educação da população de vocês. E muitas vezes isso é cobrado muito do técnico de enfermagem. Porque no posto, na saúde da família, tem mais técnico de enfermagem do que enfermeiro. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade, né? Controlar a questão de insumos. Tá faltando isso. Olha, na unidade está faltando saco de lixo para fazer curativo. Olha, na unidade está vindo pouca luva de procedimento, tamanho tal. Tá faltando equipo. Não, só tá vindo o abocate número 18, por exemplo, que é um abocate muito calibroso. Não, aqui no posto de saúde a gente não trabalha, né? Você como técnico da área da sala de medicação, fala, não, abocate número 18 aqui nos meus pacientes é muito difícil fazer um acesso porque é muito calibroso, machuca, transpassa. Então, né, a gente usa mais esse tipo de dispositivo num pronto-socorro que precisa correr muita medicação, né, um volume muito grande. Posto de saúde é mais uma coisa básica. Então, vamos pedir, né, e gerenciar os insumos. Vamos pedir um abocate menos calibroso. Vamos trabalhar com 24, vamos trabalhar com 22. Entenderam? É isso, né? Fazendo uma observação aqui, vocês sabem a diferença do tamanho dos abocates? Galera, dormiram? Ainda não. Quanto menor o número, maior a espessura. Isso mesmo, estudem isso, tá? Não é da minha alçada aqui com vocês, mas é muito importante porque, né, os alunos chegam e não sabem nem para onde que vai um abocate. Tá? Isso é de extrema importância para a profissão de vocês. E, finalmente, o que vocês mais gostariam, a aula acabou, tá? Então, foi um conteúdo, assim, tranquilo também, né? A gente conseguiu discutir bastante, espero que vocês tenham entendido. Tem alguma dúvida, galera? Ficou alguma coisa que não ficou clara? Fale agora ou cale-se para sempre. Tudo certo então, né? Eu vou mandar o slide para vocês daqui a pouco. Não quem ligou o microfone? Não, né? Então é isso. Boa noite, Emanuele. Boa noite, gente. Encontro vocês amanhã aqui novamente às 19 horas, tá? Pra gente continuar a nossa discussão. Amanhã a gente vai entrar nas doenças de notificação compulsória, tá bom? Então, aguardo vocês amanhã aqui nesse mesmo canal às 19 horas.